Pessoal, sejam bem-vindos a essa quarta aula sobre o PET. Essa aula é sobre protocolo de Kyoto e efeito estufa. Essa é a última aula dessa apostila. Eu não sei quando vão lançar a segunda apostila do PET. Assim que lançar, eu vou lançar mais aulas. Vocês têm até o dia 20 desse mês para me entregar os exercícios. Há diversas formas como vocês podem me enviar esses exercícios através do e-mail que eu já tinha colocado para vocês, ou também anexando no Google Sala de Aula, que para muita gente está achando até mais prático. Vocês podem anexar as fotos que vocês tiraram quando vocês responderam os exercícios no papel. Se quiser responder no próprio documento que eu coloquei lá, beleza também. Se quiser responder por Word, ou então responder no Word e colocar no arquivo PDF e mandar e anexar no Google Sala de Aula, não tem problema. Tá? Então é isso aí, presta atenção e boa aula. Bom, então vamos lá. O protocolo de Kyoto ele foi um tratado complementar às diretrizes discutidas lá na Rio 92, que a gente viu na última aula. Então é o seguinte, este protocolo, que foi assinado lá em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, definia metas para a emissão de gases de efeito estufa, como o CO2 e o metano, que são os principais gases responsáveis pelo aquecimento global. Esses gases eles provêm da atividade industrial, da queima de combustíveis fósseis, tanto para a obtenção de energia, ou também para o transporte de veículos, e pelo desmatamento. Bom, no caso do desmatamento, a proporção é maior entre os países em desenvolvimento, como o Brasil. E no caso da emissão de gases provindos pela queima de combustíveis fósseis, para a produção de energia, para a indústria, os principais países são aqueles mais industrializados, como os Estados Unidos e a China, que são os maiores poluidores também. O que consistia esse protocolo? A meta era que os países diminuíssem a emissão de gases de efeito estufa em 5,2%, em comparação a 1990. Depois esse protocolo ele foi retificado, lá em 2002, se eu não me engano. Eu não vou lembrar, depois eu coloco aqui. E os países que assinaram o tratado se comprometeram a aumentar a redução para 18% até este ano agora de 2020. Só que não aconteceu, né? Bom, para que ocorresse então essa diminuição na emissão de gás de efeito estufa, vários mecanismos foram criados, principalmente para os países desenvolvidos, que deveriam, dentre outras medidas, aumentar a eficiência energética, incentivar financeiramente e também estrategicamente os países em desenvolvimento na preservação ambiental, aumentar os recursos para pesquisas em prol de ações para o desenvolvimento sustentável, que eu falei na última aula, e por aí vai. Bom, um mecanismo que foi interessante, criado para atingir as metas do protocolo de Kyoto, foi o de desenvolvimento limpo, onde os países mais ricos comprariam os chamados créditos de carbono de países em desenvolvimento, ou seja, era uma medida de financiamento para que os países da periferia, ou quase periferia do capitalismo, como o Brasil, preservassem suas florestas e desenvolvessem ações sustentáveis. Sua eficácia é discutida, mas boas ações ocorreram nesse período sim. A gente teve alguns resultados interessantes. Enfim, a intenção do protocolo de Kyoto era de diminuir os gases que causam efeito estufa, certo? Mas, enfim, o que seria esse efeito estufa? Em primeiro lugar, o efeito estufa é algo natural. É graças aos gases como o CO2 que ficam retidos na atmosfera que o calor que é originado da energia luminosa do Sol, permaneça na atmosfera, proporcionando as formas de vida que a gente conhece. Então é o seguinte, o efeito estufa ele é responsável pela manutenção do calor na Terra. Se não fosse por ele, o mundo seria gelado, estaria congelado nesse momento. Só que é o seguinte, o problema é que graças às atividades humanas, são emitidas maciças quantidades de gases que provocam esse efeito estufa. Daí a coisa complica, né? Porque a Terra aumenta a sua temperatura média, ecossistemas são afetados, o clima muda, calotas polares derretem, aumentando assim o nível dos oceanos e alagando ilhas, regiões costeiras, tempestades como furacões ficam mais intensos com o aumento da temperatura dos oceanos.
enfim, é o caos. Bom, eu falei sobre os efeitos da atividade industrial sobre o efeito estufa, né, porque a maior parte das emissões de CO2 e metano vem da atividade industrial, do transporte, da queima de combustíveis fósseis, né? Só que a agricultura também influencia, viu? Tanto a favor como contra o efeito estufa. Por exemplo, no processo de preparação do solo, muitas vezes o resto da colheita anterior é queimado. Isso libera gás de efeito estufa como o CO2. Por outro lado, se no preparo do solo for acrescentado matéria orgânica, muita matéria orgânica, a mesma aumenta o processo de fotossíntese, que é responsável por captar o CO2, que é o principal gás responsável pelo efeito estufa. Entenderam? Então vamos para a apostila. Então essa semana 4, o tema é o Protocolo de Kyoto e a Dinâmica Climática Mundial. Lógico, leiam o texto. Também sempre tem um vídeo que eles colocam o link aqui para vocês verem. No caso, esse é um vídeo sobre os 20 anos da assinatura do Protocolo de Kyoto. Está lá no documentário da Globo News. Vamos para as atividades. Atividade 1. Analise cada uma das afirmativas, em seguida considere-as certas ou erradas. Para as afirmativas erradas, faça sua reescrita as tornando certas ou tornando correta. Então vocês vão fazer o seguinte, vão pegar um espaço, se estiver errada, vocês vão reescrever a frase de forma que ela fique correta. Letra A. Os países mais industrializados e ricos são os que mais emitem gases poluentes na atmosfera, que ampliam ou causam efeito estufa. Vou dar uma dica, a maior parte desses gases de efeito estufa, né, eles vêm através dos processos industriais, da queima de combustível fóssil para obtenção de energia e para o transporte. Então já dá uma dica aí para vocês. Letra B. O Protocolo de Kyoto tem por objetivo reduzir, principalmente pelos países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento é aquele outro grupo. Tem os países desenvolvidos, considerados países de primeiro mundo, e os países em desenvolvimento, eles entram naquela classificação de países de terceiro mundo, tá, do capitalismo. É óbvio que existia um segundo mundo também, que eram chamados países comunistas e tal, socialistas, não sei. Mas enfim, não existe mais essa classificação. Hoje nós classificamos países com alto IDH como países desenvolvidos, países com o IDH mais baixo, com economia menor também, como em desenvolvimento. Então vamos lá, a quantidade de gases amplificadores de efeito estufa que esses países lançam na atmosfera. Lembra que a maior parte do protocolo de Kyoto, deste tratado, ele coloca medidas para os países mais ricos, né? Então tá aí a dica, se estiver errado vocês corrijam a frase, viu? C. Os especialistas acreditam que os efeitos negativos da mudança climática são os mesmos nas diversas regiões do planeta. Olha, o planeta ele tem diversos tipos de clima. Obviamente que o aquecimento global ele vai ocasionar diferentes formas de mudanças nesses diferentes tipos de clima. Certo? Entenderam a dica? Então dá para corrigir a frase aí, né? Atividade 2, tem um textinho aqui que eu não vou ler. Explique quando e como o agravamento do efeito estufa promove o aquecimento global, causando danos a várias regiões do planeta Terra. Tá meio estranha essa pergunta, né? Quando? Se a gente for pensar quando, o aumento significativo de emissões de gases de efeito estufa pelo ser humano, ele vem a partir da Revolução Industrial. E esse agravamento, né, ele é percebido pelos efeitos dessa emissão de gases. Que efeitos são esses? A gente percebe uma maior intensidade nas tempestades, o aquecimento das águas dos oceanos, o derretimento das calotas polares. Então vai por aí. 3, tem um textinho também que eu não vou ler. Tá aqui, de que maneira as práticas... Vocês vão ler, eu não vou ler não. Agora, né? Eu já li antes, né? Não vou ficar lendo agora isso porque fica chato. De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Eu falei disso lá nas aulas passadas, não. Eu falei nisso nessa aula, na verdade, né? No final da aula.
rever lá. Aí tem uma charge. Deixa eu ver. E o aquecimento global. Vamos lá pegar a onda antes que ela venha nos pegar. Atividade 4. Observe a charge. Letra A. Explique como ocorre o aquecimento global. É só explicar, né? Que esse é o processo de intensificação do efeito estufa. Vai por aí. B. Qual fenômeno causado pelo aquecimento global os personagens se referem? Ele está falando de desertificação. Será que eles estão representando diminuição da variedade do ecossistema? Acho que está bem óbvio aí, né? O que eles estão falando? Qual das consequências do aquecimento global? Letra C, descreva 2 consequências do aquecimento global. Então, além dessa aqui, da letra B, vocês colocam mais 2, tá? E que mais? Acabou. Então é isso aí. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.